Aqui estamos com muita alegria no coração para falarmos um pouco sobre os ensinos do meigo Rabi Galileu. Nosso tema de hoje está aí na tela, Hebreus. Então nós vamos conhecer um pouco desse povo, vamos ter um pouco de aula de geografia, um pouco de aula de história, porque espiritismo também é cultura e nós precisamos conhecer. Aliás, a doutrina espírita exige conhecimento, exige leitura. Nós temos de conhecer pelo menos as obras codificadas por Allan Kardec. São 5 obras. Pelo menos essas 5 nós temos de conhecer. Então, nós nos propomos, pelas palestras, a mostrar um pouco do que Kardec codificou há tanto tempo, juntamente com o Espírito de Verdade. Vamos lá. Bem, quem foram os hebreus? Muitas vezes a gente ouve falar esse termo aí, não sabe do que se trata. Quem foi esse povo aí? Vamos ver. Bem, o povo que nós conhecemos hoje como judeu é descendente dos antigos hebreus, tá? Tanto que uma das principais fontes sobre esse povo está justamente na Bíblia, chamada de Torá pelos judeus. Então, quem pega a Bíblia, a Torá, chamada pelos judeus, vai ver que fala bastante sobre os hebreus. Bem, segundo a Bíblia, por volta de 1800 a.C., os hebreus deixaram suas terras em busca de água, de boas pastagens, e foram guiados pelo líder Abraão. Depois de uma longa jornada, eles chegaram onde? A Canaã, na Palestina, chamada Terra Prometida. E, após um longo período de secas, os hebreus, então, deixaram a Palestina e foram para o Egito. Tá? O Egito, na época, estava sob o domínio do povo Ixo, estava dominado por esse povo aí, e os hebreus foram para lá. Enquanto esse domínio Ixo permanecia sobre os egípcios, os hebreus permaneceram ali tranquilamente, não foram incomodados. Mas, depois que os egípcios retomaram o poder, os hebreus foram escravizados por cerca de 500 anos. Então, eles sofreram a escravização por parte dos egípcios. Bem, então, nós que pegamos, às vezes, a Bíblia, nós vemos lá o Êxodo. Ouvimos falar também nas TVs, nas pregações, nas igrejas, enfim, o Êxodo. O que é isso? Muita gente não sabe. Nós vamos, então, trazer para vocês. O que foi o Êxodo? Bem, por volta de 1250 a.C., os hebreus eles se revoltaram contra os egípcios e saíram do Egito, de volta para a Terra Prometida, Palestina, guiados dessa vez por Moisés. Moisés, que tornou-se um general egípcio, mas era de origem hebraica. Então, ele acabou levando o seu povo de volta para a Terra Prometida. E segundo a Bíblia, então Moisés ele ficou circulando no deserto por cerca de 40 anos. Tá? Então, é isso que nós conhecemos como Êxodo, ou seja, a saída do povo hebreu do Egito rumo à Terra Prometida, passando pelo deserto. Então, eles permaneceram 40 anos no deserto. E teria sido, então, nesse período que Moisés recebeu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, quando ele sobe ao Monte Sinai. Ele sobe ao Monte Sinai, deixa o povo lá embaixo, permanece ali por cerca de 30 dias, e ele volta, então, com as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Nesse período, o povo, que era bastante arredio, um tanto indisciplinado, já estava adorando um bezerro de ouro. Eles haviam cunhado um bezerro de ouro e estavam, então, adorando esse bezerro como Deus. Eles tinham que ter em Deus uma figura material. E nós sabemos que não é bem assim. Bem, nós temos aí, então, na tela, um mapa do que foi esse Êxodo. Então, aqui em cima, nós temos o delta do Nilo, no Egito,
aí nessa linha vermelha aqui é o traçado que o povo hebreu fez junto com Moisés. Então, eles saíram daqui do delta do Nilo, no Egito, atravessaram o Mar Vermelho e seguiram até o Monte Sinai, aqui embaixo, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Depois eles então subiram e chegaram até Canaã, ali onde tem Jericó, Jerusalém, muito próximas uma cidade da outra. Então, aqui a terra prometida. Eles fizeram todo esse caminho aqui, tá bom? Aí muitas pessoas podem perguntar, mas por que Moisés não fez isso aqui, onde está a linha vermelha, não fez uma linha direta, né? Que seria mais prático e mais rápido. Acontece o seguinte, a gente já falou que o povo hebreu daquela época era muito arredio, muito indisciplinado. Então, hoje, 2019, século 21, para que a gente lide com cerca de 5, 6, 10 pessoas, se você for trabalhar ou fazer alguma atividade com essas pessoas, já é difícil, porque cada uma tem uma personalidade, cada uma tem uma individualidade, cada uma tem um jeito de ser, de pensar, de agir. É difícil. Imagine Moisés com cerca de 600 mil pessoas pelo deserto, ainda mais sendo o povo muito arredio, muito indisciplinado. Então, era um tanto difícil, né? Por isso, ele fez toda essa trajetória mais demorada, para que os mais velhos fossem desencarnando, ficando os mais novos, e aí com os mais novos seria muito mais fácil que ele conseguisse, então, ensiná-los e tê-los sob comando. Aqui nós temos, está meio apagado, em verde, né? Nós temos as passagens da Bíblia, tá? Que eu coloquei, temos aqui Números, Êxodo e Números também, tá bom? Quem quiser aí, depois a gente pode passar pela internet. Bem, ainda falando dos hebreus, quem foram os hebreus? Olha aí, temos um outro mapa do Êxodo, que nós falamos, tá? Saindo aqui de Pitom, no delta do Nilo, e passando até aqui embaixo no Monte Sinai, daí eles foram até o deserto de Zim, voltando aqui e subindo novamente para Canaã, a terra prometida. Tudo bem? E, novamente, temos um outro mapa. Esse mapa aqui, eu fiz, quando eu faço uma apresentação, que eu tenho o notebook aqui na minha mão, então fica mais fácil, porque onde estão essas palavras aqui, ó, número 1, Ramassés, aqui Piairote, aqui Monte Sinai, Deserto Sinai, enfim, algumas palavras-chave, eu vou clicando nelas e aí eu faço um hiperlink para trazer o que vem a ser, né? Como o notebook está um pouco distante, não vai ser possível hoje. Mas nós temos novamente aí o traçado que Moisés fez juntamente com o povo hebreu até chegar a Canaã, aqui, ó, terra prometida. Tudo bem? Vamos lá. Bem, a disputa pela terra prometida. Olha aí. Quando eles chegaram na Palestina, de volta do Egito, os hebreus depararam com outros povos, que eles ficaram tanto tempo lá sob o domínio egípcio, chegaram lá na sua terra, a terra já estava então ocupada por outros povos. Então eles resolveram reconquistar a terra, e isso não se daria pacificamente. Então, na época, eles se dividiam em 12 tribos. 12 tribos. E, para se tornarem mais fortes, então eles elegeram um único rei, um só rei, adotando assim o sistema de monarquia. O primeiro rei hebreu foi Saul. Saul, o primeiro rei. O segundo foi Davi, o seu sucessor. E Davi, então, conquistou a Palestina e transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino. E o sucessor de Davi, então, foi o seu filho Salomão. Salomão teve um reinado de muita prosperidade. Então, vejam aqui, Saul, Davi e Salomão, eles foram os reis e tiveram muito êxito, né, nas suas tarefas como reis do povo hebreu. Bem, aí houve a divisão. Lembra que a gente falou que o povo hebreu era um povo arredio, um povo indisciplinado, um tanto difícil de lidar? Olha aí o que vai acontecer. Com a morte de Salomão, a insatisfação dos hebreus aumentou. E aí, isso levou à divisão
do reino em dois, eles se dividiram. Tá? E o que aconteceu? Tivemos então a criação do reino de Israel, ao norte, formado por 10 tribos. Eram 12, 10 tribos formaram o reino do norte, cuja capital é a Samaria. E o reino de Judá, ao sul, composto por 2 tribos. Então, 10 mais 2, 12. Eram 12 tribos, tá? Então, ao norte, 10 tribos na Samaria, ao sul, o reino de Judá, 2 tribos com a capital onde? Em Jerusalém. Então, aqui, vejam, Samaria e Jerusalém. O mapa da Palestina na época, olhando de cima para baixo, à esquerda do mapa, nós tínhamos ao norte a Galileia, ao centro a Samaria e ao sul a Judéia, onde fica Jerusalém. Então, Samaria e Jerusalém ficavam bem próximas uma da outra. E aqui começam, então, as intrigas entre os samaritanos e os judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém simplesmente detestavam os samaritanos, apesar de todos serem hebreus. Observem que nos estudos bíblicos nós temos que Jesus sempre procurava enaltecer a figura do samaritano. Sempre. Tem a parábola do samaritano, tem aquela passagem de Jesus que ele para diante de um poço e pede água para uma mulher samaritana, o que para os judeus era uma afronta. E então Jesus sempre procura mostrar que para Deus não existe diferença entre os povos, entre as etnias. Porque eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou vermelho. Gente, nós somos seres humanos. Não existe raça negra, não existe raça amarela. Existe sim a raça humana. Existem etnias diferentes, mas não raças. A raça é a mesma. Tá? Então aqui começa a intriga entre os samaritanos e os judeus de Jerusalém, divididos nos 2 reinos. Então nós trouxemos aqui no mapa, para que vocês tenham uma ideia de como ficou essa divisão. Vejam aqui nessa parte azul, ao norte nós temos o reino de Israel, cuja capital é a Samaria, como nós falamos. E ao sul, aqui meio em amarelo, nós temos o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Tudo bem? Então ficou dividido assim. Bem, todo povo que se divide se torna fraco, certo? Se torna fraco. E assim, eles sofreram constantes invasões por parte de outros povos. Então, o reino de Israel, ele foi conquistado pelos assírios, lá no norte, e o reino de Judá, ao sul, foi conquistado pelas tropas do reino do rei babilônico Nabucodonosor. Então, ambos os reinos foram dominados por outros povos, porque se dividiram e se tornaram fracos. Bem, a Bíblia chama isso, essa passagem, de cativeiro da Babilônia. E eles tinham, então, esse cativeiro como um castigo de Deus, tá? Por causa da ganância dos líderes hebreus. Vejam que eles ainda, naquela época, tinham a imagem de um Deus vingativo, né? A imagem que Moisés acabou passando para eles. Eles herdaram de Moisés essa imagem de um Deus vingativo, de um Deus que fica irado, de um Deus que castiga. Mas Moisés sabia que não era nada disso, que Deus não era isso. Mas, lembre-se que nós falamos que ele tinha um grupo de 600 mil pessoas, aproximadamente, pelo deserto, pessoas arredias, difíceis de lidar, indisciplinadas. Então, ele teve de lançar mão de alguns artifícios para que o povo o obedecesse. Um desses artifícios, mostrar que Deus era um ser vingativo. Olha, se você não fizer como estou falando, Deus vai te castigar. Então, assim, ele conseguia, a duras penas, manter a obediência do povo. Tá? Então, eles ficaram presos, foram dominados ambos os reinos. E esse cativeiro, gente, durou até o ano de 539 a.C., quando os persas invadiram a região da Mesopotâmia e permitiram que os hebreus, então, voltassem para o seu antigo território. Eles deixaram que os hebreus continuassem a sua vida.
Mais tarde, esses hebreus foram novamente dominados, mas dominados por um outro povo. Que povo era esse? O povo romano. Aí nós já temos um pouco mais de lembrança, até pelas passagens de Jesus. E como não conseguiram resistir a esse domínio romano, muitos acabaram se dispersando. Houve o quê? A diáspora, que nós vemos na Bíblia, esse termo diáspora. O que é a diáspora? É a dispersão dos judeus pelo mundo. Muitos judeus saíram daquela região, foram para outras terras, justamente por causa do domínio romano. A isso nós chamamos de diáspora. E foi no domínio, então, nesse período do domínio pelos romanos, que nasceu em Belém o Messias prometido, a quem nós chamamos de Jesus de Nazaré. Os judeus ortodoxos, até hoje, lá em Israel, não admitem que Jesus seja o Messias prometido. Falo isso porque eu conheço israelenses, trabalhei com israelenses, e eles me falaram isso. Eles têm Jesus, no máximo, como mais um profeta, mas não o Messias prometido. Eles estão aguardando a vinda do Messias até hoje. Tá? Bem, esse povo, então, ansiava por um líder que libertasse a sua gente do domínio romano, e o povo achava que essa libertação iria se dar por meio da guerra, da violência, um líder que viesse guerrear contra os romanos. Mas a vinda de um Messias pacífico e amoroso, de certa forma, acabou frustrando os anseios daquele povo, porque eles queriam embate, queriam a guerra contra os romanos. E não foi isso que Jesus veio trazer, não foi essa a sua proposta. Foi a proposta pacífica, a proposta de amor e de caridade para com o nosso semelhante. Jesus era toda a mansuetude em pessoa, e os seus ensinamentos orientavam para a prática de amor e da caridade, como nós acabamos de falar. Então, o povo ficou meio assim, com o pé atrás com Jesus, com relação à libertação dos romanos. Por isso, então, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, os doutores da lei, os fariseus, os escribas e também os saduceus, eles combatiam Jesus de Nazaré com todas as suas forças, porque eles tinham Jesus como um inimigo. Jesus veio trazer uma nova perspectiva. Ele disse que não veio destruir a lei de Moisés, não veio, mas veio dar cumprimento. Veio trazer uma nova perspectiva, novos ensinamentos, de uma forma bem mais tranquila, mostrando um Deus de amor, um Deus de caridade, um Deus compreensivo, não um Deus vingativo, não um Deus que castiga. Então, isso veio a ir contra muitas das práticas por parte desse povo aí, dos doutores da lei, os sacerdotes do templo, os escribas, os saduceus, enfim. Eles tiravam proveito de toda essa situação para ganhar dinheiro e ficarem numa posição de destaque diante da sociedade. Principalmente os fariseus que tinham, eles faziam parte da seita religiosa mais atuante, mais preponderante, mais importante lá na Palestina, eram muito respeitados pelo povo, até porque a grande maioria do povo não sabia sequer ler e escrever. Por isso tinha a figura dos escribas, que eram os escritores. Então, eles tinham o domínio do povo, tinham o povo na mão, porque conheciam os ensinos de Moisés. E Jesus veio abrir esse leque, veio abrir tudo isso, passar os ensinamentos de forma tranquila, de forma mais aberta, passando isso a todas as pessoas, independente da classe social. Mas Jesus passava os seus ensinamentos por meio de parábolas. Utilizava-se de exemplos do cotidiano, do dia a dia, justamente para poder passar os seus ensinamentos. E isso, então, tornou a sua figura não muito bem quista por parte dessas pessoas. Jesus era tido como um inimigo, e nós sabemos que ele era a pacificação em pessoa. Bem, vez por outra, essas pessoas, principalmente os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes do templo, eles procuravam colocar Jesus numa situação difícil, porque eles queriam
que Jesus fosse punido de uma forma ou de outra. Queriam tirar Jesus do cenário da sociedade para eles continuarem o domínio do povo. Então, houve aquela passagem da mulher adúltera. Certa feita, uma mulher foi então presa por ter cometido o adultério. Ora, pela lei de Moisés, determinava o quê? Que a mulher fosse lapidada. O que significa isso? Lapidar significa apedrejar. Ou seja, matar a mulher a pedradas. Era a lei na época. Então, eles levaram essa mulher em praça pública e, então, apresentaram essa mulher a Jesus. E eles, então, perguntaram a Jesus, disseram o seguinte: diz a lei de Moisés que essa mulher adúltera tem de ser apedrejada, tem de ser lapidada. O que você diz a respeito disso? Olha aí. Então, se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, Jesus, estaria indo contra os seus próprios ensinamentos. Percebe? Jesus falava sobre o perdão, a caridade, o amor. Como ele poderia dizer que a mulher deveria ser apedrejada? Olha a cilada que eles armaram contra Jesus. Por outro lado, se ele dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, então Jesus, estaria indo contra os ensinos de Moisés. Perceberam aí a cilada que montaram contra Jesus? Mas Jesus, sendo o espírito mais evoluído, mais puro que esteve aqui encarnado na terra, sabia o que passava no coração desses fariseus. Então, ele não se preocupou com essa situação, não. Essa passagem que nós estamos mostrando para vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, conforme nós vamos ver a seguir. Olha aí, nós temos essa figura aí, que é quem? Quem é esse? Allan Kardec, isso, Allan Kardec. Mas nós sabemos que Allan Kardec era um pseudônimo, não era o nome real dele. O nome de batismo dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, que foi discípulo de Pestalozzi, um grande educador lá na Europa. E o professor Rivail também se tornou um grande educador lá na cidade de França, lá em Paris, na França. Muito renomado no meio acadêmico, reconhecido no meio acadêmico. E ele, o Allan Kardec, ou o professor Rivail, então foi escolhido pelo Espírito de Verdade para fazer a codificação da doutrina espírita. E nós temos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. A questão da mulher adulta. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vamos ver. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Ou seja, se eu julgar uma pessoa, vou ser julgado da mesma forma também. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram essa mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, lá na praça, disseram a Jesus: Mestre, chamavam Jesus de mestre de uma forma sarcástica, porque eles não aceitavam Jesus como o Messias. Esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, se apedrejem. Qual sobre isso a tua opinião? Olha aí, olha a cilada. Disseram isso para o tentarem e terem de que o acusar, porque se Jesus respondesse que sim, ele iria contra os seus ensinamentos. Se dissesse que não, iria contra os ensinos de Moisés. Mas Jesus não respondeu de imediato. Olha o que ele fez. Ele se abaixou e começou a escrever com o dedo na areia, na terra. Passou a escrever, agachado ali, e ficou tranquilo por algum tempo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós
que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha a resposta de Jesus, calou a todos. Com uma simples frase dessa, calou a todos. Em seguida, abaixando-se, ele continuou a escrever na terra, na areia, com o dedo. Quanto àqueles que o interrogavam, o que aconteceu? Ouvindo Jesus dar essa resposta, um a um foi se retirando aos poucos, porque cada um viu que não tinha condições morais para julgar, nem tampouco apedrejar aquela mulher. E, por fim, a mulher ficou apenas com Jesus naquela praça. Ficaram os dois a sós. Então, Jesus, levantando-se, ele perguntou para a mulher, disse assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu: não, Senhor. E Jesus então disse: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Passagem de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então vejam a sabedoria, a perspicácia de Jesus. Bem, de acordo com o livro Conversando com Divaldo Franco, volume 2, na primeira edição da Federação Espírita do Paraná, no ano 2010, eu passo até as páginas aqui para quem quiser pesquisar, páginas 47 e 48, Jesus escreveu as seguintes palavras no chão. Isso não está no Evangelho, pode procurar no Evangelho, não está. Quem trouxe essa informação foi Joana de Ângeles por meio de Divaldo Franco, tá bom? E está nesse livro aí. Então, Jesus escreveu 4 palavras, vamos mostrar para vocês. A primeira delas, olha aí, ladrão, ele escreveu ladrão. E aí o que aconteceu? Um que olhou, bateu em retirada, porque era larápio. Então ele olhou, leu, ladrão, poxa, eu sou ladrão, vou cair fora. Não tenho condições de apedrejar essa mulher, não. E aí escreveu as outras palavras: sensualista, hipócrita e traiçoeiro. Sensualista, hipócrita e traiçoeiro. Cada um daqueles homens que queriam apedrejar a mulher se enquadrou numa dessas 4 palavras. E nenhum deles teve moral suficiente para atirar a pedra. Por isso que eles deixaram as pedras ali no chão e retiraram-se da praça, deixando apenas Jesus e a mulher. Essas foram as palavras que Jesus escreveu na areia. Belíssima resposta de Jesus quando disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Uma bela resposta que ele deu. Inteligente e perspicaz também foi a sua conduta ao escrever na areia essas palavras: ladrão, sensualista, hipócrita e traiçoeiro. Então, quem de nós escreveria isso? Veja, com 4 palavras ele consegue abordar todos os homens que estavam ali na praça querendo lapidar a mulher. Dessa forma, vejam que ele inverteu a situação, porque aqueles que acusavam a mulher acabaram ficando numa situação embaraçosa, sem condições de reagir e se retirar. Com folhas de palmeiras, o povo aclamou Jesus como o rei de Israel. E Jesus adentra a essa cidade montado num burrinho, tá? Adentra a cidade de Jerusalém. Esse dia ficou conhecido como Domingo de Ramos. E liderado pelos sacerdotes e doutores da lei, esse mesmo povo acabou condenando Jesus à crucificação. Com o aval de quem? De Pôncio Pilatos, que era o governador romano lá na Judéia. Jesus, apesar de não ter feito nada de ruim, acabou sendo condenado. Entre ele e Barrabás, escolheram Jesus para ser crucificado. Mas, se o corpo de Jesus pereceu no madeiro, seus ensinos se perpetuaram no tempo e ditam as regras para chegarmos ao reino celestial. Tanto que os ensinos de Jesus foi implantado na capital do Império, Roma. Assim como os hebreus antigos, nós também procuramos atualmente a nossa terra prometida. Cada um de nós procura a terra prometida. Mas essa
terra prometida não é um lugar físico como fizeram os hebreus naquela época. Canaã não é um lugar físico. Então, o que vem a ser essa terra prometida que nós procuramos? São os mundos celestes ou divinos, os mundos mais evoluídos que a terra. Nós que estamos aqui neste sábado pela manhã, um sábado com a luz radiante do sol, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com boa vontade, para aprendermos o seu Evangelho, fazermos o bem ao nosso semelhante, tomarmos um passo, fazermos um trabalho espiritual, assim nós vamos nos tornando pessoas de bem, pessoas melhores. E algum dia nós chegaremos a esses mundos celestes ou divinos, onde os espíritos são purificados, onde o mal não existe sequer em pensamento. Olha que beleza, olha que beleza. Nem em pensamento existe o mal. Apesar de sermos espíritas, sermos cristãos, temos algum conhecimento da doutrina, aí de vez em quando a gente ainda tem algum mau pensamento. Mas nesses mundos celestiais ou divinos, não existe o mal, não existe nem sequer em pensamento. Então é um mundo muito melhor e essa é a nossa terra prometida que nós estamos procurando e vamos alcançar. Seguindo os ensinos de Jesus e os preceitos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, certamente algum dia nós estaremos nesses mundos ditosos, que são o reino celestial, a esfera crística. Esta semana, nós fizemos, hoje é sábado, foi quinta-feira, antes de ontem, fizemos a parte 2 da palestra Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que falamos sobre a vida em outros planetas do nosso sistema solar. Palestra que já fizemos aqui há algum tempo, fizemos em uma vez só. Agora, com tantas informações que conseguimos, nós fazemos em 2 partes, de 50 a 60 minutos cada uma. Muita informação, mostrando que existe sim vida nos outros planetas e que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Aí a gente traz alguns detalhes sobre Júpiter, sobre espíritos que estiveram aqui encarnados na Terra e de tão evoluídos moral e espiritualmente já estão em Júpiter. Nós trazemos 4 exemplos tirados da revista espírita Allan Kardec. Tá bom? Então, algum dia estaremos em Júpiter, estaremos em Netuno, que nós falamos também, estaremos em outros mundos mais evoluídos. E, certamente, chegaremos à esfera crística com Jesus de Nazaré. A bibliografia para essa palestra está aí nesse site, em que tiramos muitas informações. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 10. O livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 2, que nós acabamos de falar para vocês. Esse site aqui nós tiramos também os mapas que mostramos no início da palestra. E que Jesus abençoe todos vocês. A Elisângela está escondida lá no fundinho. Eu reparei, Elisângela, que ninguém dormiu. Olha que beleza. Apesar de ser sábado de manhã, né? Ninguém dormiu. Geralmente eu faço à noite e as pessoas vêm cansadas, acabam cochilando, dormem e eu deixo para falar no final da palestra. Eu falo sempre no final, que eu fico falando, mas eu reparo quem está dormindo e quem não está. Eu reparo. E como eu moro em Atibaia, Atibaia está num nível geográfico mais alto que São Paulo, então eu estou mais pertinho do céu que vocês. Pensa que eu sou bobo? Para que eu mudei para lá? E lá eu tenho um link 5G com São Pedro, gente, que é uma beleza. E quando eu chego em Atibaia, que eu pego alguém dormindo na palestra, eu mando um zap para São Pedro. São Pedro, fulano dormiu, ciclano cochilou. E ele vai anotando no caderninho. Vocês passaram no teste, ninguém dormiu, estão de parabéns. Jesus abençoe todos vocês, gente. Muito obrigado pela atenção, obrigado por me aturarem nesse sábado pela manhã, dia 7 de dezembro de 2019, terminando o ano. Estamos ainda com várias palestras até o final do ano, se Deus quiser. Para o ano que vem, até dezembro, a nossa agenda já está
com muitas palestras. Temos seminários também para fazer, graças a Deus, nosso trabalho tem sido muito grande, às vezes também como convidado na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, lá em Guarulhos, fazendo programas ao vivo, de TV e rádio também, quando sou convidado. Então, nossas atividades, graças a Deus, têm sido muito constantes e muito grandes. Tá? Quem quiser contato comigo, gente, no Facebook é só digitar meu nome, como está aí na tela, Aloísio Rocha, mas prestem atenção no nome, Aloísio com U e com S, tá bom? Tem que escrever do jeito que está aí. Como meu nome é pequeno, é nome de pobre, que meu pai economizou até no nome. Às vezes eu vou preencher uma ficha, Aloísio Rocha do quê? É só isso, é só isso. Ele economizou até no nome. Então eu tenho muitos homônimos. Vocês vão procurar no Facebook, vão achar uns 150 Aloísio Rocha lá. Como vocês vão me identificar no Facebook? Eu dou aqui uma dica. Olha, presta atenção na dica. É só olhar a foto. Olhem a foto e aquele que vocês virem assim, ó, sou eu. Aquele que estiver assim, dando risada, sou eu. Sabe por quê, gente? Eu não sei tirar foto sem dar risada. Eu não sei. E aí minha filha, minha esposa, ficam me questionando, me chamam a atenção, me puxam a orelha. Mas por que você dá risada quando você tira foto? Você parece um palhaço. Não é? Parece um palhaço. Eu falei, não, é que eu olho para a câmera, eu acho graça e dou risada. Não é? Então, fica mais fácil me encontrar, porque vocês vão me ver pelo sorriso lá, tá bom? Pedindo amizade no Facebook, para mim será motivo de muita honra, né? Muito orgulho ser amigo de vocês. Eu peço a grande gentileza. Mandem também uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta palestra hoje, palestra Hebreus, no dia 7 de dezembro de 2019, aqui no Irmã Maria. Por que eu peço isso? Porque, infelizmente, como o meu perfil no Facebook é um perfil público, então pessoas do mundo todo têm acesso. E muitos hackers, muitas pessoas inescrupulosas, querem adentrar no meu computador para roubar dados, senhas, arquivos, enfim, por a perder todo o trabalho de palestras que nós temos há 22 anos de palestras, já fazendo palestras espíritas, 28, já indo para 29 anos de doutrina espírita. Então, pessoas inescrupulosas, maldosas, querem nos prejudicar. Por isso eu peço, mandem a mensagem, Aloísio, assistir sua palestra, dia 7 de dezembro de 2019, no Irmã Maria, a palestra Hebreus. E aí fica mais fácil identificá-los e aceitá-los como amigos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, que tenham um excelente trabalho, um excelente passe e que tenham um excelente sábado, um excelente final de semana com muita luz, muita paz, muita harmonia e que vocês tenham realmente a presença divina durante todos os dias de sua vida. Que vocês possam voltar para os seus lares mais livres, mais soltos, mais alegres. Que vocês possam se tornar pirilampos agora, nesse instante. Que possam emanar luz. E essa luz possa iluminar todos os lares pelo caminho por onde vocês vão passar. Iluminando todas as casas, nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas avenidas, nas travessas, por onde vocês passarem até chegar aos seus lares. Iluminem todos os lares. Chegando em seu lar, que vocês possam iluminar todos os cômodos ali existentes, que possam iluminar os seus entes queridos que lá estão, por algum motivo, hoje aqui não puderam estar. Mas levem a eles a mensagem de paz, de saúde, de amor, de energia e muita caridade. É isso que eu desejo a todos vocês. Nós não devemos nos ver até o final do ano, por isso eu já me antecipo desejando a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo com muita luz, com muita paz, e que o ano que vem estejamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus.